Olá, estamos aqui para fazermos aquele bate-papo gostoso, prazeroso, a mim, pelo menos, sobre um outro texto bíblico e como prometemos que iríamos fazer toda semana. E deixo aqui o meu convite todo especial. Esse mesmo vídeo está no YouTube, nesse endereço que vai ficar aí acima, para você acessar lá também, caso ele se perca aqui no Facebook. Portanto, também vai estar no YouTube, no canal Bíblia Gente. Hoje o texto que eu escolhi para gente refletir nesta semana é o texto do batismo de Jesus, que na verdade é um texto bastante denso, intenso e prazeroso de refletir, mas não temos tempo de fazer uma reflexão de todo o texto. Vamos pegar apenas dois elementos, que entendo serem eles fundamentais, para tecermos uma reflexão. O texto do batismo de Jesus está em Marcos, no capítulo 1. E você vai verificar a partir do versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 do Evangelho de Marcos, que diz assim: logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito como pomba. Viu o céu se rasgando e o Espírito descendo como pomba. Bom, aqui vale entender os dois elementos, que são, como já disse anteriormente, fundamentais. O primeiro elemento é o céu se rasgando. A religião judaica que vinha até Jesus, e claro, se prolongou até os nossos tempos, a religião judaica, ela criava uma distância muito grande entre Deus e o homem. Deus era uma espécie de o inatingível, aquele que jamais poderia ser atingido pelo homem, pela mulher. E quando aqui o texto diz que o céu se rasgou, Marcos quer dizer exatamente dessa proximidade. Agora, com o céu rasgado, já não haveria mais tanta distância entre Deus e o homem. Ou seja, agora sim, através de Jesus, Deus poderia tocar o homem e o homem poderia tocar Deus. Já não havia mais nenhum tipo de interrupção, nada que pudesse distanciar o homem de Deus, Deus do homem. O céu estava rasgado. Os dois agora poderiam se tocar através de Jesus. Isso é um elemento fundamental, um elemento espetacular do batismo de Jesus. Tá? Outro elemento é o elemento da pomba, tá? Que desceu aqui, como o Evangelho disse, na forma de pomba. Tá? Na forma de pomba, o Espírito descendo. Isso é elementar. Se você for lá no Antigo Testamento, no capítulo 8 de Gênesis, capítulo 8 de Gênesis, você vai ver o seguinte, lá no versículo, vamos ver aqui, no versículo 10, Gênesis 8, 10. Gênesis 8, 10. Está escrito assim: esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. Ao entardecer, a pomba voltou para Noé, trazendo no bico um ramo de oliveira. Desse modo, Noé ficou sabendo que
as águas tinham escoado da superfície da terra. Noé esperou mais 7 dias, soltou novamente a pomba, que não voltou mais. Então a gente tem lá, em Marcos 1:9, o Espírito descendo em forma de pomba, e aqui Noé soltando uma pomba para verificar o que estava ocorrendo fora da arca. A pomba retornou com um raminho de oliveira, dando conta de que a água já havia se escoado e, portanto, Noé, sua família, os animais poderiam deixar a barca saudavelmente. Né? Mas aonde que está o ponto aqui de reflexão? O ponto de reflexão está na seguinte situação. Quando Noé solta a pomba e a pomba retorna com um ramo de oliveira, isso tem um significado muito denso, também intenso, já disse isso, para o livro do Gênesis, que é o livro da criação. Ou seja, a partir daquele momento, Noé poderia e estaria entrando numa nova dimensão. E estaria entrando numa nova vida. Dali para frente, tudo era novo. Por isso que a pomba é o significado do novo. É o significado do justo. Ou seja, um novo mundo estaria para se dar início a partir daquele instante. Por isso, o símbolo da pomba. A pomba é o símbolo da vida, o símbolo da justiça, o símbolo do mundo novo que estava por se iniciar a partir daquele instante em que a pomba retorna com o ramo de oliveira. Veja que significado especial. E lá, no batismo de Jesus, a mesma coisa. Quando o Espírito desce em forma de pomba, claro que isso aqui é simbólico, significa que a partir do batismo de Jesus estava se iniciando uma nova vida. Estava se iniciando um novo mundo. E quem viria trazer esse novo mundo, trazer essa nova vida, trazer essa nova dimensão? O próprio Jesus. Por isso, a utilização também do símbolo pomba aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9. A pomba é o significado que, a partir de Jesus, tudo seria novo. O que ele viria trazer era uma novidade absoluta, que nunca tinha se ouvido, nunca tinha se percebido antes de Jesus. Jesus era a grande novidade. O evangelho dele era a grande novidade. O que ele propunha como relação humana era a grande novidade. O que ele propunha como vivência entre os humanos era a grande novidade. Então, por isso, aqui de novo, o símbolo da pomba. Hoje, parece que estamos precisando desse símbolo que recaia sobre nós, a pomba. Estamos vivendo um momento difícil, um momento de reflexão que cada um precisa fazer de sua vida até aqui, o que não deu certo, o que deu certo. Estamos vivendo uma quarentena, em outras palavras, estamos vivendo uma espécie de quaresma, exatamente um tempo de parada, pelo menos até aqui, que nós devíamos ter feito, se não fizemos ainda há tempo, uma reflexão para uma profunda mudança de vida. É preciso mudar, é preciso estabelecer novos parâmetros, novos significados, novo sentido à nossa própria existência. O ser humano está indo com sua ambição, indo para o fundo do poço. Há teólogos, e um deles em especial, que diz quase que uma sentença,
que a humanidade está fazendo a mesma trajetória dos dinossauros. Assim como os dinossauros tiveram a sua extinção da Terra, nós também estamos caminhando para a extinção. E o que está nos levando para essa extinção? Claro, em primeiro lugar, as nossas relações humanas, que estão ficando cada vez mais precárias. Nossas relações são cheias de interesses, nossas relações são cheias de ambições. A diferença gritante no Brasil, sobretudo, mas também em outros países, entre pobres e ricos, está se tornando cada vez mais um abismo, enquanto 1%, 2% da população brasileira detém 99% de toda a riqueza desse país, os outros 99% da população tem apenas 1% ou 2% da riqueza nacional. Isso faz a gente enxergar uma desigualdade brutal. Uma desigualdade que não tem tamanho. E o que estamos vendo? O aprofundamento dessa desigualdade. O aprofundamento dessa maldade que estamos deixando acontecer à medida que não fazemos, não lutamos, não pregamos a justiça que Jesus veio nos trazer, que Jesus veio ser para cada um de nós. De nada adianta ir à igreja, de nada adianta frequentar um templo, se fora dele estamos enxergando tantas injustiças, estamos enxergando tanta falta de ética e muitas vezes usamos até a própria Bíblia para justificar essa injustiça, para justificar essa falta de ética, quando utilizamos um texto bíblico pensado para fazer com que ele atenda às nossas necessidades opinativas, restritivas, portanto. Outro elemento fundamental é que nós estamos acabando com a natureza, destruindo a natureza, destruindo aquilo que é mais sagrado. Se a natureza não é Deus, ela é a extensão do amor de Deus. Ela é a extensão do prazer divino. Ela é uma espécie de humano, de Deus, pela qual nós conseguimos tocar Deus também. Destruir a natureza é destruir o próprio Deus presente entre nós. É destruir o que de mais belo, junto conosco, Deus criou para nós. Não para que o destruamos. No caso, a natureza. E também destruir a natureza é destruir fundamentalmente a nossa própria casa. À medida que avançamos com desmatamento na Amazônia, à medida que deixamos que os grileiros, que os fazendeiros, que aqueles que são aviltantes, que são corruptos, que são ambiciosos, avancem para a destruição da natureza, estamos permitindo que um pedaço de Deus seja atingido, que uma humanidade inteira seja atingida. O pombo, então, nos lembra nesse momento que é preciso recomeçar. O pombo nos lembra nesse momento que precisamos viver um novo mundo e nesse novo mundo há que se ter justiça, há que se ter ética, há que se ter paz. E é isso que eu desejo para a sua semana. Que você tenha uma boa semana, cheia de paz. E que esse pombo, aquele do Gênesis e aquele de Marcos, aquele pombo simbólico, assim como representou, simbolizou o início de uma nova era, de um novo mundo, esse pombo também seja para você o início, o símbolo de um novo mundo, de uma nova vida, de uma nova existência. Beijo e até a próxima oportunidade.